Saudações investidores, sou Pablo Granier, cofundador do Investidor Moderno, trader e analista de criptoativos. Hoje entramos aqui mais um dia para fazer uma análise técnica e de sentimento do Bitcoin. O objetivo hoje vai ser atualizar a situação do Bitcoin no 15 minutos, passando as principais probabilidades. Eu também vou falar um pouco do Price Action, vou para os 5 minutos e vou apresentar novos indicadores de sentimento para vocês. Hoje eu vou falar do CVD, ou Cumulative Volume Delta, é um indicador que está me ajudando muito a fazer boas entradas. Eu vou mostrar onde que eu fiz uma entrada hoje, graças a esse indicador que já me deu um lucrinho e eu ainda estou acreditando que vai dar mais. Tá bom? Então eu vou falar um pouco dessa perspectiva um pouco mais bullish do Bitcoin para um pullback e depois vou para o Price Action, para os indicadores de sentimento, tá bom? Então vamos lá, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas, comentários aqui abaixo. Tá bom? Então, começando, o que eu enxergo claramente no Bitcoin? Eu já vou aqui no 15 minutos. Caso você tenha interesse no diário, no 4 horas, no 1 hora, vai na análise de ontem, que não mudou muita coisa, tá bom? A única coisa que a gente tem aqui para ver é realmente esse fundo duplo que a gente formou no 15 minutos, comprovando que a região dos 8 mil dólares é uma região realmente de suporte, né? Foi importante a gente ter feito essa armadilha aqui. Isso é aquela clássica armadilha que a gente está cansado de saber, né, investidores? A gente tem um fundinho, olha só, 8.006, a gente vai lá, perde até os 8 mil dólares, né? Imagina o tanto de sardinha que não pôs o stop logo abaixo dos 8 mil. A gente vai lá, perde e vai até o 7.980, volta rapidamente. Isso claramente é um stop loss hunt, então a gente precisa ter indicadores para nos fazerem entrar nesses stop loss hunts e o Cumulative Volume Delta é um desses indicadores que eu vou mostrar para vocês hoje, tá bom? Então, antes de falar do sentimento, do Price Action, eu quero fazer uma análise técnica aqui desse possível fundo duplo e dos suportes, resistências, principais probabilidades a partir daqui, tá bom? Vamos lá. Claramente, isso estava com cara de fundo duplo. Por quê? Porque a gente desce no primeiro fundo com muito volume e depois a gente vai descendo com nem tanto volume assim. A gente deixa a armadilha num candle muito bonito e tipicamente depois de um candle assim é difícil você acreditar que eles vão fazer o preço continuar caindo, né? Esse candle aqui estava muito na cara que a gente ia ter uma reversão. E infelizmente eu não estava operando nessa hora aqui ainda e foi até bom, porque eu consegui comprar aqui melhor por causa do Cumulative Volume Delta, mas isso fica para daqui a alguns minutos, tá? E vamos lá. Lembrem-se disso. Num fundo duplo, normalmente, o nosso segundo fundo não tem muito volume. Se a gente está caindo aqui com muito volume, com volumes superiores a esse, tipicamente a gente vai romper, tá? Por quê? Porque quando a gente está caindo com muito volume e o preço tenta subir, as pessoas não deixam, porque a gente tem uma oferta proveniente das pessoas que compraram errado, correto? Porque você sabe, se tem muito volume, tem muita gente comprando, tem muita gente vendendo. Então quando o preço tenta subir, a oferta das pessoas que compraram errado não deixa o preço subir, ele volta a cair, correto? Mas quando a gente vai sem tanto volume, é mais fácil para o preço voltar a subir. Então, tipicamente, isso aqui é um fundo duplo, e eu desenhei essa linha de tendência aqui, esse possível triangulinho simétrico. Você pode também traçar essa linha de tendência a partir daqui, olha só. E a gente pode ver que a gente rompeu, né? O que é algo bacana, é algo bullish aí no curto prazo, mas que ainda não caracterizou pra gente a reversão de tendência no 15 minutos. Na verdade, a gente está basicamente na região de short, né? Essa região aqui entre a 34 e 72, de acordo com o nosso trade system, é uma região para shortar. Mas eu vou shortar depois de um fundo duplo assim, com volume e uma armadilha importante nos 8 mil dólares? Não. Por isso que eu falo com vocês, mesmo tendo os indicadores, mesmo a nuvem de Shimoku, mesmo sendo pontos de resistência, olha só, bateu certinho neles, a gente tem que entender, contextualizar a situação. Então, eu não tô short no Bitcoin, eu realmente fiz um long aqui, nesse lugar, e eu vou mostrar para vocês por quê. E o que para mim é importante nesse long. Eu realizei parte dele aqui, também vou mostrar para vocês por quê, apresentando outro indicador de sentimento, e no momento eu tô otimista com ele. Mas o que eu quero ver acontecer aqui para ficar mais tranquilo? Eu quero ver o preço se manter acima desse topo, ali nos 8.150, tá? Se mantiver acima do topo aqui, é importante para mim. Por quê? Porque, olha só, a gente tem uma forte resistência aqui. A gente consolidou nessa zona, então formou uma resistência no VPVR aqui. Inclusive o ponto de controle desse nosso fundinho aqui, correto? Então, eu quero ver o preço passando, para quem é mais conservador aí,
uma entrada boa seria somente no rompimento dos 8.150, tá? Lembrando que a gente ainda tem uma resistênciazinha até os 8.220. Depois é a região que a gente falou com vocês, lá nos 8.400. Correto? Então, rompendo aqui, a gente pode ter um movimento forte aí para retestar essas zonas. E vamos ver, né? O que eu não quero ver o preço perder para não acreditar mais nisso. Eu fiz uma entrada aqui, próximo aos 8.015 dólares, e eu consigo enxergar claramente as zonas de suporte do preço aqui. Olha, entre esses 8.100 e os 8.050, é uma região que eu não quero ver o Bitcoin perder, tá bom? Então, eu já coloquei um stop gain aqui. E sim, tem grande chance de eu ser violinado, mas eu quero colocar um stop gain por quê? Porque as tendências estão de baixa, né? A gente vê 1 hora ou 15 minutos de baixa, a gente vê 1 hora de baixa, a gente vê o 4 horas de baixa. Quando eu falo de baixa, por que investidores? Por causa das médias, por causa da nuvem de Shimoku, tá? Isso está caracterizando para mim a tendência de baixa. Então, eu não quero alongar muito o meu stop, porque o que eu estou fazendo aqui realmente é uma operação de contra-tendência. Lembra que eu falo com vocês que operações de contra-tendência são as mais arriscadas? Sim. Então, eu não quero alongar muito meu stop, eu quero garantir um ganho, nem que seja aqui de 30 dólares por Bitcoin, correto? Então, eu realmente, se você está comprado, eu não estenderia muito abaixo aqui dos 8.050, um mais conservador seria ali nos 8.030, olha só, até coloquei um alarme aqui, porque dependendo do price action eu posso colocar meu stop, abaixar ele um pouquinho, correto? Então, realmente é isso que eu enxergo aqui para o Bitcoin. A gente tem essas duas resistências, a gente tem esses suportes aqui. Eu enxergo que a gente rompeu essa linha de tendência, mas não entrou volume. Então esse rompimento ainda não é um rompimento confirmado, ao meu ver. Se a gente conseguir se manter acima dos 8.150, aí sim vai ser bom demais. Correto? Então, a análise técnica do Bitcoin é isso, tá? Realmente acredito que temos uma boa probabilidade de fazer esse pullback, mas para isso a gente precisa se manter aqui em cima e não pode perder essa zona. Tá bom? Tranquilo, então continuando, vamos para os 5 minutos. Vamos dar uma treinada aqui no Price Action. Olha só que interessante, né? No Price Action eu consigo ver claramente aqui. Eu vou mostrar para vocês por que eu entrei aqui primeiro, tá bom? Olha só, quando a gente teve esse fundo aqui, eu não quis entrar ainda. Porque não foi tanta gente vendendo no fundo, a gente não teve muita gente sendo estopada. Eu vou mostrar para vocês. Olha só. A gente não teve uma queda muito grande no Open Interest, olha só. A gente teve uma queda, sim, olha só, 828 até os 816. Então isso não me deu confiança para já entrar de uma vez aqui. Porque a gente gosta de entrar quando muita gente vende no fundo. Vocês podem ver que teve muito volume, mas não tanto, né? Se a gente voltar lá no... Eu já mostrei para vocês o volume, né? Não foi tanto volume assim. E também eu não vi muita gente sendo liquidada. Aqui, ó. 7 milhões. E nem muita gente sendo estopada. Então eu ainda não quis fazer minha entrada. Mas quando eu fiz quando a gente caiu de novo aqui, olha. Até os 8.000 dólares. Eu entrei nos 8.015 ali. E por quê? Agora eu vou apresentar um indicador muito legal para vocês, investidores. Ele chama Cumulative Volume Delta. O que ele está mostrando? Para quem está familiarizado com o que é o delta, né? Ele mostra a diferença. E esse delta está mostrando para a gente a diferença das pessoas que compraram a mercado das pessoas que venderam a mercado. Então, essa linha nada mais é do que uma soma se mais gente comprou a mercado ou uma venda se mais gente vendeu a mercado. E por que isso é extremamente importante? Nós sabemos que a maioria das sardinhas elas estão vendendo a mercados e estão dando as ordens a limite para as instituições. As sardinhas vendem a mercado e enchem o carrinho das instituições que pagam menos. Isso faz sentido por quê? Porque as instituições não querem pagar 0,075 de taxa. Na BitMEX, se as sardinhas venderem para elas, elas ganham isso. Elas ganham 0,025, correto? Então, por isso que faz sentido a gente encarar como a maioria das pessoas que compram mercado é sardinha e a maioria das pessoas que estão comprando ad limite são as instituições. E olha só que interessante, o que a gente consegue ver aqui? A gente consegue ver que a gente fez um fundo aqui na região de 7.980 e o preço começa a cair, começa a cair, começa a cair.
E olha o que meu CVD está fazendo. Meu CVD está me dando uma divergência. O preço está aqui em 7.980, aqui estava próximo a 8 mil dólares, e o meu CVD caiu mais. Ou seja, o que está acontecendo? Tem mais pessoas vendendo a mercado, olha só. Isso aqui mostra as pessoas que vendem a mercado. Ou seja, tinha mais sardinha vendendo, e a gente conseguia ver isso também a partir desse outro indicador que eu quero mostrar para vocês. Esse indicador aqui, ele está mostrando para mim o tanto de pessoa que comprou entre 0 e 1 Bitcoin no último minuto, nos últimos 5 minutos, nos últimos 15 minutos e nos últimos 60 minutos. Eu deixo isso por quê? Porque a partir daí eu consigo ver o que as sardinhas estão fazendo, e eu também gosto de colocar tudo, porque eu consigo ver o que todo o mercado está fazendo, tá? Outro ponto legal também que você pode pôr é colocar, por exemplo, só acima de 10 bitcoins, que aí você vê só o que as instituições estão fazendo. Mas o foco aqui não vai ser esse. Inclusive, não acho que as instituições ajudam tanto, mas vamos falar sobre isso em vídeos mais avançados. Mas qual que é o foco aqui? A gente vê uma divergência do CVD. A gente vê que muita sardinha vendeu, muita gente vendeu ao mercado e não conseguiu fazer o preço romper esse fundo. Essa divergência me fez entrar, obviamente não tentando adivinhar o fundo, mas quando a gente teve esse candlezinho aqui, olha só, esse candle recuperando esse martelinho, eu entrei nele e tá dando certo até agora, né? Correto? Então, lembrem-se, o CVD é muito bom para a gente ver divergências, né? Quando o preço está fazendo, não está fazendo novos fundos, por exemplo, e o indicador tá. Isso aí me deu a entrada de hoje. É uma boa maneira de entrar sem tentar ser no fundo mesmo, sabe? Sem tentar ser no fundo. Quando os nossos indicadores de open interest e liquidações não mostram pra gente uma grande probabilidade de reverter, esse CVD pode ajudar a gente, tá bom? Então é isso, investidores. Acho que eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o Open Interest também. Rapidinho, vamos falar um pouco sobre o Open Interest, que é também um indicador que está me deixando um pouco mais bullish. Vamos lá. O que é o Open Interest? O Open Interest é o número de contratos que está aberto. E o que a gente quer ver para o Open Interest em uma tendência? A gente quer ver o Open Interest aumentando na tendência. Ou seja, o preço está caindo e o Open Interest está subindo, ou é um mau sinal. O preço vai continuar caindo. A gente pode ver isso aqui, olha só. Open Interest subindo, preço caindo, Open Interest subindo. Mas a partir daqui do nosso fundo, olha que interessante, o preço começa a subir e o nosso Open Interest também. Ou seja, isso é bom, isso mostra pra gente que a gente está tentando fazer uma tendência de alta. O interesse pela tendência de alta está aumentando. E o mais interessante não é nem isso. O mais interessante eu quero que vocês se atentem aos momentos que a gente teve de queda, o que o Open Interest fez. Olha só. Aqui, por exemplo, a gente teve uma queda dos 8.100 até os 8 mil dólares, que foi onde eu entrei aqui. Olha o Open Interest. Caiu. 827 até 816. Depois a gente começa a subir. A gente tem uma consolidação aqui. O Open Interest cai. Mas olha só essa queda. A gente tem uma queda aqui dos 8.146 até os 8.039. Olha o que o Open Interest fez. Caiu. Ou seja, o que o Open Interest está me mostrando aqui? Está me mostrando que muitas pessoas foram estopadas nessa queda. Ou seja, o mais provável é que a gente volte a subir. E é exatamente o que acontece, tá? E depois a gente volta a ter um aumento do Open Interest na subida, olha só. E a gente cai quando? Quando a gente tem a queda. Então, isso me dá uma confiança muito grande para me manter na posição. Então, esse é um indicador muito legal para a gente ver se a gente está do lado certo para a tendência. Lembre-se, se o preço está subindo e o Open Interest está subindo também, é bom para a subida. E se o Open Interest está subindo com o preço caindo, é bom para a caída. Ou seja, você quer comprar, é ruim. Correto? Então, esse é um indicador legal também para você ver se você está operando de acordo com o lado certo, de acordo com onde está mais contrato, onde as instituições estão entrando. Beleza? Então, esse é um indicador também que está me dando uma confiança um pouco maior para continuar comprado aí na maioria dos contratos que eu entrei, tá bom? Eu saí com 1/3 dos meus contratos já por causa de outro indicador muito legal que eu vou mostrar para vocês. Esse indicador aqui é o MDR que vocês conhecem. O MDR é o Market Depth Ratio, que mostra pra gente o book. Mostra se tem muita gente querendo comprar ou vender no book. Quando a gente tem uns pumps assim, olha só. Quando a gente tem uns pumps e dumps assim, e tem uma diferença muito grande nesses indicadores, é um mau sinal. É um sinal de que a gente está chegando num topo.
é um sinal de que ou passar desse topo vai ser difícil. E o interesse por compra sumiu. Então aqui, olha só, às 13h05, 13h10, foi exatamente onde eu vendi. Foi até 8.150, se eu não me engano, eu vendi 8.135. Por quê? Porque a gente nunca quer adivinhar o topo, né? Você tem que esperar o quê? Um candle mostrando isso para você. Olha só a estrela cadente que a gente tem aqui. Então, realmente, espero que vocês estejam gostando dessas novas análises aí. Nós vamos falar muito sobre isso aí, porque nós vamos começar a operar ao vivo e tal. Então, é bom para vocês aí conhecerem, principalmente quem fez o curso deve estar dando uma revisão legal aí. Mas qualquer dúvida dos indicadores, não esquece de deixar aí. Eu sei que tem alguns aí que pode ficar alguma dúvida. Então, não esquece de deixar as perguntas aí e o like também, se você está gostando desse tipo de conteúdo. Olha só que interessante. A gente tem aqui um pump, o preço cai. Outro pump, o preço cai. Então, esses indicadores são bem legais para a gente entender o mercado de uma maneira mais simples, de uma maneira que ou é oferta e demanda. Não tem que tentar adivinhar muita coisa, é oferta e demanda e manipulação que as instituições estão fazendo, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o like aí, se inscrever e até a próxima.